Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2015. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Nesta manhã eu estou aqui porque já estou no meu coração assim com tanta saudade, sabe, de gravar um vídeo. Meus irmãos, gravar vídeo no meu canal, aqui esses vídeos que eu gravo no meu canal, não são assim, todo dia eu vou gravar, toda semana eu vou fazer alguma coisa. Quando eu me coloco aqui a registrar alguma coisa, meus amados, é porque realmente eu sinto no meu coração. Ou eu sinto o coração que aperta com aquela saudade que eu preciso, né, fazer alguma coisa. E aí Deus aos pouquinhos vai me dando, né, vai dando em harmonia, né, vai dando em sintonia. Ou então porque às vezes eu aqui na minha casa fazendo as minhas coisas começo a pensar, porque a Bíblia diz que nós temos que meditar nas coisas de Deus. Nós temos que orar sem cessar, nós temos que ler a palavra do Senhor e meditar nelas dia e noite. E assim, meus amados, a minha vida, glória a Deus, e eu gostaria que vocês escutassem o que eu tenho para falar com paciência. Eu leio a Bíblia, quando eu não estou lendo Bíblia, eu procuro escutar alguma pregação, eu procuro fazer algum estudo. Os meus dias nos últimos 4 anos foram revolucionados, porque não tem um só dia que eu não pense em Deus, nas coisas de Deus. Às vezes eu paro, vou fazer alguma coisa aqui em casa, né? Aí sempre vem aquele pensamento, mas e Deus? Eu vou pensar em alguma coisa. E aí começa, sabe, a desembolar uma linha de raciocínio. Às vezes eu paro, vou fazer alguma coisa, vou ver algum programa na televisão com meus filhos, com o marido, à noite e tal. E naquele momento a gente fica com a atenção voltada para aquilo, né? Por exemplo, tem um programa que a gente gosta muito, que é de cozinha. E eles fazem uma competição para ver quem é o melhor, né, cozinheiro do grupo. E é um programa muito bem feito. Tem alguns programas assim que a gente assiste muito aqui. Então, assim, naquele momento que a gente está vendo, a gente está com a atenção voltada. E olha como é que é engraçado, como está engraçada a minha vida. Normalmente, depois que a gente desliga a televisão e tudo, né? Eu tô falando à noite, quando a gente descansa um pouquinho depois do dia, né? De trabalho e tudo. Vem o meu coração, e Deus, oh Deus, bom dia, boa noite, né? E tal. E vem aquele pensamento de Deus, sabe? É como... eu não sei se você que está aqui comigo, me escutando, você tem alguém que você ama. Eu imagino que sim, né? Normalmente a gente sempre pensa na pessoa ou nas pessoas que a gente ama todo dia, né? E é assim, sabe, meu amado, minha amada, que Deus tem feito na minha vida. Continuando o que eu quero colocar para vocês, porque eu peço a Deus que, basicamente, o intuito desse vídeo aqui agora é um bate-papo, é uma espécie de bate-papo de como que Deus está trabalhando a minha vida e como que a minha vida está caminhando nessa terra, vamos dizer assim. Olha o que tem acontecido. Pense você se mais ou menos esse tipo de coisa está acontecendo. Inclusive, depois, se vocês quiserem me escrever sobre esse discurso que nós estamos fazendo aqui, estamos de portas abertas. É o seguinte, às vezes me acontece uma situação embaraçante. Por exemplo, eu vou contar agora o que me aconteceu. Agora de manhã, eu moro na Itália, para quem não sabe. Eu fui no correio, né, para pagar uma fatura, uma boleta, e tinha 2 pessoas na caixa. 2 pessoas trabalhando e 2 clientes, né? Um travou porque todo dia que a gente vai lá tem algum problema que trava, porque infelizmente o serviço italiano de correio é muito ruim, é muito lento, pelo menos aqui na zona sul da Itália. É muito lento, às vezes você tem que esperar no mínimo uns 10 minutos para que atenda uma pessoa, raramente vai rapidinho, quando vai a gente até assusta, né? E como o horário estava muito cedo, tinha um outro local que podia pagar aquela conta, só que eu imaginei que estava fechado. Eu falei, em vez de eu perder tempo no meio da rua esperando, eu fico aqui, na fila. Enfim, meus irmãos, eu sei que eu fiquei meia hora para esperar 2 pessoas serem atendidas já na caixa, já sendo atendidas. Meia hora, 2 pessoas já sendo atendidas. Nesse meio tempo, como a Itália está em crise, então assim, eu tenho um carro só.
Esse carro é do meu marido, que ele sai para trabalhar. A gente mora numa cidadezinha que não tem muito recurso não, sabe? E como meu marido é eletricista, ele precisa do carro. Então eu levei os meninos na escola e procurei resolver esse probleminha, porque como os meninos almoçam na escola, a gente tem que comprar um ticket todo mês. Se não tem um ticket, não tem almoço. E segunda-feira já não teria mais. Eu tô contando isso pra vocês porque eu quero chegar no objetivo. Olha o que acontece. Eu fiquei meia hora, mais ou menos, já uns 15 minutos, 20 minutos, que eu já estava na fila, que nem tinha fila, né? Porque era só eu e 2 pessoas. Era um negócio mais ou menos assim. Chega uma senhora de uns 50, 60 anos, não, 60 anos, tranquilamente ela tinha. Ela chegou, olhou para a direita, olhou para a esquerda, tem umas cadeiras, né, que normalmente tem gente que senta para esperar. Essa mulher, o que ela faz? Ela para do meu lado, assim, mais ou menos, não na fila, mas ela para, porque o pessoal aqui, pelo menos aqui na cidade onde eu tô, o povo não faz fila, não. Eles põem tudo, fazem aquela muvuca de gente, e o povo vai entrando mais ou menos na ordem que chega. Muito desorganizado, eu vejo isso aqui. Então ela se colocou assim, sabe, meio dispersa naquele ambiente, naquela área que ela tava. Aí a gente já tá acostumado, a gente já olha para entender mais ou menos qual que é a intenção da pessoa. Será que ela vai entrar na minha frente? Ou será que ela simplesmente está esperando normalmente? O que aconteceu, meus irmãos? Essa mulher, mas eu, devemos ter ficado mais uns 10 minutos ali esperando. Quando ela chegou, ela já viu que eu já estava esperando. E nesse meio tempo, ela já viu que as 2 caixas estavam ocupadas. Mas enfim, era uma coisa que, né... Não, tinha que esperar, todo mundo tinha que esperar. Conclusão, tinha um velhinho, né, que tava pegando aposentadoria, dinheiro, não sei o que ele tava fazendo lá, que ele tava já quase terminando, finalmente, depois de meia hora, tava terminando. A mulher que trabalha também, são muito lentos, é tudo lento, meus irmãos, é tudo lento. Isso aqui, o que acontece? Eu já comecei a me sentir incomodada, porque a gente pensa, meu Deus, eu projeto pro mundo, né? Gente, imagina o planeta Terra inteiro nesse estilo aqui, né? Quem trabalha lá do lado de lá do balcão, nessa lentidão, os computadores lentos, a internet lenta, tudo lento. Não sei o que realmente era o lento, onde que tá a ineficiência do sistema. Telefone que toca, a atendente vai responder telefone e tal, enfim. Então ali a gente já começa a ficar com o coração angustiado. Angustiado, acho que é a palavra justa, porque você olha no relógio, você fala, gente, isso aqui no máximo 10 minutos já era para eu ter saído dessa agência, né? Ela desembolava o problema com o senhor, dava o dinheiro, deve só dar um dinheiro pro senhor, mas sabe quanto documento que a mulher teve que escrever para dar 300 euros pro velho, que era o dinheiro do senhor. Enfim, meus irmãos. Então, nesse meio tempo, eu já estava fervendo de angústia, porque eu tinha que vir embora para casa, que meu marido tinha que trabalhar com carro, né? Agora de manhã. E nada, meus irmãos, e nada. Essa senhora chegou depois de mim, brincando, ela foi entrando na frente, meus irmãos. Nesse meio tempo, chega uma outra senhora que eu conheço, parente da família do meu marido. Era amiga dessa senhora, cara. E começa, me vê, me cumprimenta, Conclusão, eu olhei pra essa senhora que eu conheço, tenho até uma certa intimidade com ela. Eu tipo assim, devo andar, né? Tem que ir embora, porque meu marido tá em casa, tá esperando e tal. Aí eu fiz sinal pra ela, mostrando que a outra senhora entrou na frente, já tava ali, já pronta pra abocanhar a boca do caixa, né? Aí essa tia virou e chamou o nome do fulano, né? Tem essa aqui na frente e tal. Aí ela falou uns treinar, velha, a senhora. Tá aqui, que eu fingindo de boba, resumindo, né? Aquilo, meus irmãos, já foi fervendo ainda mais. Eu fervendo, né? Eu tenho um tipo colérico, mas dá 4 anos que Deus fechou o leão que tem em mim, vamos dizer assim. A realidade, sabe o que é? Eu não tolero injustiça, meus irmãos.
eu julgo de coração, não, julgo de coração é pecado, mas a minha palavra de personalidade minha é isso, eu odeio a injustiça. Pode ser injustiça menorzinha, a mais pequenininha que seja, insignificante. É injusto, não dá certo. Eu tenho 2 filhos, eu passo aperto com eles aqui para tentar ser justa, para vocês terem ideia. Procurando sempre trazer direitos iguais para os 2, né? Então, assim, eu tô na fila. A mulher viu que eu tô um tempão na fila. Ela viu que rapidinho, assim que saísse daqueles 2 caixas, tanto eu quanto ela iríamos ser atendidas. Depois ela viu até que eu tinha na mão, que era uma boletinha, né? Uma faturinha pequenininha. Provavelmente ela entendeu que não deveria ser uma coisa que deve ter tanto tempo, porque quando a gente vê um envelope azul e amarelo na mão das pessoas, a gente sabe que elas têm que ou pegar dinheiro ou depositar dinheiro, né? Nesse caso a gente já entende que demora. Eu vi isso na mão dela, falei, isso aqui mais outra meia hora, e eu não tenho essa outra meia hora para estar aqui, pensei comigo. Mas ela, em contrapartida, viu que eu tinha uma faturinha, uma conta pequenininha na mão. Resumindo a conversa, na hora que o velhinho sai do caixa, ela já foi em cima para ser atendida na minha frente, na maior cara de pau. Uma cara de pau mesmo, que ela fez uma cara para mim de boba, fingindo de boba. A gente sabe, no Brasil a gente sabe que os idosos têm a preferência, são pessoas, né, que já viveram tantos anos e tal, são cansadas. Eu sou de acordo, mas no Brasil tem fila para idoso e fila normal, fila para grávida. E fora as filas, né, quando tá tudo muito cheio, a gente passa na frente. E fora tudo isso, o sistema funciona. Eu sou de Belo Horizonte, eu sempre fui atendida dentro de um tempo normal. Podia até ter ficado algum tempo na fila algumas vezes, mas não porque era culpa do sistema ou da pessoa que trabalhava, é porque era tanta gente na frente. Você sabe melhor do que eu, mas é um sistema que você entende que funciona. Conclusão, meus amados, ela entra na frente. Eu faço a cara pra outra lá, pra outra senhora. A outra senhora chamou o nome. Mas tem a menina aqui que tá na sua frente. Aí a moça do caixa já... Peraí, que ela é rapidinho. Meus irmãos, nesse caso, eu falo a minha vida muitas vezes aqui no YouTube, porque às vezes a gente se identifica muito, né? A gente vê como é que a vida é entre nós, né? Às vezes a pessoa acha, aquele é santo, aquele tá vivendo uma vida de glória, aquele ali, às vezes faz uma oração bonita, ou então estuda um texto bíblico, tá com a vida 100%. Mas eu tô vivendo dias que eu acho que é importante que a gente se desabafe, que a gente se troque informações, porque eu tenho observado que muita gente que está aqui comigo no canal praticamente virou parte da minha família. A gente já troca, né? Uma espécie de sintonia mesmo, sabe? De coração. Existe amor nesse canal. Eu glorifico a Deus por isso. Então eu acho que vale a pena. Conclusão. Eu viro e falo, ô senhora, me desculpa, mas eu tava na fila. Mas eu falei assim, tentando segurar mais o modo de falar, porque mais do que isso eu não falaria. Aí eu tava na fila, fingindo de boba. Eu entrei, coloquei o negócio lá e fui resolver o problema. Gente, não demorou 2 minutos para eu ser atendida, porque o que eu tinha que fazer era muito rápido. Era muito rápido mesmo, 2 minutos. Aí ela ficou assim, sabe, voando lá, fingindo de bobo o tempo todo. Resolvi o problema e vim embora. Só que o que acontece? Depois que acontece essas coisas, aí fica aquele pensamento no meu coração. Eu falei, oh meu Deus, eu já me desentendi de certo modo com alguém hoje. Eu estava errada? Não, eu não estava errada. Alguém me diria, mas deixasse ela passar, ela é mais velha do que você, por respeito. Mas aí eu coloquei a condição da situação na minha frente. Eu falei, gente, eu tenho que correr para casa. Eu não tenho meia hora para esperar ela ser atendida, porque meu marido tá lá em casa, já daqui a pouco vai me ligar nervoso aqui, e eu precisava resolver esse problema agora de manhã, senão depois eu não conseguiria resolver segunda-feira, eu não sei como é que ia ser. E sabia, pelo que eu vi que estava na mão dela, que ia demorar muito. E eu tinha consciência que o meu caso, em 2 minutos, mais do que isso, não passava. E de fato, sabe, foi muito rápido mesmo. Entreguei o dinheiro, entreguei a boleta, a mulher passou na maquininha e já trocou, deu o troco, acabou. Foi uma coisa de 2 minutos máximo, mesmo assim porque ela atendeu um telefone. O telefone da atendente tocou e ela ficou ali um pouco meio embolada, parece que era coisa de trabalho. Enfim, meus irmãos, e vim embora. Só que fica aquela espécie de manchinha no meu coração. Hoje de manhã eu tive um desentendimento com alguém. No domingo, uma outra situação. Como eu reforço, esse vídeo é um bate-papo, mas Deus tem mensagem, tem coisa para falar aqui hoje.
paciência. Eu intitularia o dia a dia de um cristão, ou de uma cristã, né? Domingo passado eu fui na igreja. Graças a Deus, foi meu marido. Ele não é convertido, mas ele é simpatizante, infelizmente, posso dizer assim, infelizmente, porque nos tempos que nós estamos vivendo, eu acho que não tem mais tempo para ter simpatia de Deus. Ou você quer Deus ou você não quer, ou é quente ou é frio, morno Deus vomita. Mas vai bem, fomos domingo na igreja e eu me sentei ao lado de uma outra senhora, muito boa, muito gentil a senhora, como todo mundo dentro da igreja sempre, né, gentil e tudo mais. Aí tem os inários, né, tem o inário que todo mundo canta. Essas pausas que eu dou, eu tô tomando um chazinho aqui, eu de manhã gosto de tomar chá. Enfim, o inário, a senhora compartilhou comigo o inário porque eu não tenho e tal, passou o culto inteiro, aquela situação tranquila, oramos e etc, etc. Termina o culto, a gente se saluta, se cumprimenta, né? A paz do Senhor, boa domênica, bom domingo. Às vezes eu embolo as palavras, meus irmãos, vocês me perdoem, às vezes eu falo alguma palavra em português errada, é porque como eu não falo português todo dia, eu me embrulho muito com as palavras, então eu peço perdão aí pela gafe. Enfim, a gente se cumprimentou, ela virou pra mim. Porém, antes de explicar isso que vai acontecer, eu explico uma outra coisa. Eu sou estrangeira na Itália. Eu sou brasileira. Eu sou morena. Então, assim, todo mundo que olha pra mim não consegue entender de onde que eu sou. Porque eles veem que eu não sou do lado nem africano, nem lá do Oriente. Então, eles sabem que eu não sou marroquina, eu não sou indiana, eu não sou chinesa, eu não sou africana. Então, eles ficam doidos, eles ficam olhando pra mim, todo mundo fica tentando entender como que ela é diferente. Porque sabe que eu não sou daqui. Então, assim, a Itália tá quebrada, tá completamente falida. Eu não sei o que tá indo para fora da Itália, aqui os noticiários, o que estão dizendo, mas para nós que estamos aqui, virou piada. A Itália tá quebrada. Para variar, todos os dias na Itália, principalmente no sul, tá chegando barco com 2.000 imigrantes da África, dos países em guerra, fugidos do ISIS, fugidos da fome, fugidos da perseguição, fugidos não sei do que. Então todo dia chega na Itália 1.000, 2.000 pessoas. Toda semana tá tendo um balanço aí mínimo de uns 4.000 imigrantes entrando na Itália. A Itália é pequenininha, comparado ao Brasil. Acho que Minas Gerais é maior do que a Itália. Enfim, a Itália, o que ela faz? Ela pega todos esses imigrantes, ela acolhe essas pessoas que aparentemente são pessoas dignas de dó, porque sai fugida do país. A gente sabe que realmente tem muita gente passando aperto e está fugindo da África, do Islã, de guerra, de fome, de peste, de tudo quanto é problema que a África sempre, infelizmente, passou. E essas pessoas, elas entram desesperadas nesses barcos, tentando uma vida melhor. Outras são obrigadas a entrar nesses barquinhos, porque está tendo tráfico de seres humanos, está tendo tráfico de pessoas. Esses traficantes estão ganhando dinheiro, eu não sei como que eles arrumam dinheiro do bolso desse pessoal que vem. Eles enchem barcos e muito barco tem afundado, tem muita gente morrendo. Acho que há uns 15 dias atrás afundou um barco, mais de 200 pessoas, imigrantes, morreram com frio, no mar agitado, ondas, diz que tinha umas ondas de 4, 5 metros também, o barco virou, afundou, eu sei o que aconteceu, eu sei que morreu um monte de gente. Isso tem acontecido já aqui há muito tempo, mais de 2 anos. Às vezes reportagem mostra cadáver de pessoas imigradas na praia, porque morreu no mar e o mar jogou na praia. Enfim, meus amados, aconteceu esses fatos assim, tem acontecido muita coisa triste. E a Itália, ela tem recebido esse pessoal, inclusive agora o jornal está até falando, mas que garantia a gente tem que no meio desses imigrantes não tem terrorista, né, disfarçado para entrar na Itália, como eles estão fazendo lá, começar a se explodir aqui no meio. Enfim, isso é uma outra história. A Itália, ela acolhe essas pessoas e ela leva elas para um centro de abrigo. Quando esse centro enche, elas começam a procurar outros lugares para abrigar e elas estão espalhando esses imigrantes por toda a Itália. Estão achando casas daqui, prédios dali, vai colocando esse pessoal e dá comida, dá água, dá roupa.
paga a luz, né, paga a água deles, enfim, sustenta esse pessoal que são os fugidos de guerra, né, eles pedem asilo político, etc. E em contrapartida, ontem, eu vendo uma reportagem aqui na televisão, uma casa que foi doada para a Igreja Católica e tinha como responsável 2 irmãs de caridade, 2 freiras. E era um prédio, não sei, alguma coisa assim. O que aconteceu? Estava abandonado, estava quebrado, mas foi uma doação de uma baronesa, né, para a igreja. Ela, quando morreu, falou: queria deixar isso aqui em doação para a igreja. E essas 2 freiras eram as responsáveis pelo imóvel. A história conta que 40 famílias italianas viram que o imóvel estava abandonado, não sei como que elas arrumaram, entraram lá, invadiram, né? Entre parênteses, invadiram, arrumou o prédio todo, liberou o banheiro, liberou o sistema hidráulico, elétrico, enfim, arrumou tudo e estavam morando ali. Estavam morando já há mais de 2 anos naquele local e era família italiana, sem casa. Porque, meus irmãos, sabe quanta família italiana não tem casa? Tem família italiana que não tem condição de pagar o aluguel por causa da crise italiana. O pessoal tá quebrando mesmo, meus irmãos. O negócio aqui tá feio. Então eles entraram, né? E estavam morando ali. Agora, quando foi esses dias para trás, disse que tava todo mundo tranquilo, né? Ali chegou policial, polícia, né? Uma confusão, invadiram a residência, né? O prédio, e foi arrancando as famílias com o que elas tinham, com roupa no corpo, não deixaram elas pegar nada praticamente, pegou o que pôde ali, tipo assim, você tem 2 minutos para evacuar o prédio, sabe? E já foram levantando um muro, uma espécie de proteção de madeira para não deixar ninguém entrar. Já embargou não, como é que fala? Já protestou aquele palácio, aquele prédio. E, enfim, né? Expulsou aquele povo que ficou na rua. O prefeito da cidade conseguiu levar essas famílias para um hotel do governo, da prefeitura, conseguiu hospedar essas 40 famílias. E aí veio a notícia, né, no jornal, no programa, que é um programa de crítica, um programa que denuncia, mostrando a história, né, das famílias que foram julgadas na rua, tinha criança e tal, as freiras. Por que não deixou aquele povo viver? Foi uma doação. Dizem que o Papa, esses dias para trás, aí falou para não deixar, né, os prédios, os hotéis, todos os patrimônios que a Igreja Católica tem, que estão abandonados, né, sem uso, para ganhar dinheiro, mas para doar ele para os pobres e tal. Enfim, uma confusão, meus irmãos. Eu sei que essas famílias estão muito revoltadas. Então, assim, eu fiquei olhando aquela reportagem que no final ficou decidido que as freiras têm razão, porque o imóvel é delas. Elas não querem saber, elas querem vender, ganhar dinheiro, alugar, elas querem fazer dinheiro do imóvel. As famílias estão com uma mão na frente e outra atrás. Durante um mês elas têm onde ficar, depois desse mês não se sabe o que vai acontecer, e ficou por isso mesmo. E eu olhando aquela reportagem, eu fiquei, gente, imigrante está chegando, a Itália está pegando, está cuidando, está dando casa, está dando comida, está dando dinheiro por dia. Não sei se eles dão dinheiro em contante para esses imigrantes, tipo 30 euros por dia, ou se isso vem em forma de comida, né? Porém, você não vê ninguém dormindo na rua. E as famílias italianas dormindo na rua, praticamente. Tem gente aí sem casa, tem família italiana, tem gente italiana dormindo dentro do carro, sabe? Então, assim, tá desprezando os filhos e cuidando dos filhos dos outros. Então, assim, a Itália é um país que, tipo assim, pelo menos aqui na zona onde a gente tá, eles se sentem muito, muito bons, né? Nós somos italianos, nós somos o povo que trouxe tanta coisa para o mundo, né? Nós trouxemos tanta descoberta na área científica, nós trouxemos isso, aquilo, não sei o quê. Então eles têm muito orgulho disso. Muitos italianos já entenderam que a Itália está quebrada, o passado é passado, eles têm que sair daqui, estão imigrando para a Alemanha, estão imigrando para outros países do mundo e tal. A turma mais jovem que eu falo, da faixa etária 30, 20 anos, 40 anos, tem uma filosofia, às vezes, dependendo daquilo que a pessoa recebeu, mais aberta, a mente é mais aberta, mas essa população mais velha, de 50 anos para cima, 60 anos, muitos deles, eles ainda acham que a Itália está naquilo que foi um dia,
sabe? Que a Itália ainda é um país de primeiro mundo, evoluído, que não tem problema de nada, que tá... Então, assim, quando eles veem uma pessoa de fora, eles olham de cima para baixo, principalmente os velhos. Infelizmente é o que tem acontecido. Eu passei muito por isso. Agora eu não passo tanto porque eu já sou muito conhecida aqui na cidadezinha, cidade pequena. Todo mundo já me vê para cima e para baixo, já entendeu mais ou menos quem que eu sou. De qualquer modo, meus amados, o que que acontece? Tem uma espécie de preconceito. Então, quando eles olham uma pessoa, você veio para trabalhar, você tá aqui porque você veio trabalhar, tipo assim, né? Você tá morrendo de fome, você veio pra cá, pra nós, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro da gente. Por exemplo, quando eles vêm, nossa, você casou com um italiano, mama, é brava, parabéns, hein, nossa, como... Sabe? Então faz você se sentir realmente uma escória, faz você se sentir uma desgraçada do mundo, que morava, que sabe onde, sabe? Que veio parar aqui e a sua vida então se iluminou. Você tem sorte na vida, entendeu? Então, assim, isso de tanto que aconteceu comigo, e eu vejo assim, eles têm essa mania, começam a te perguntar, da onde que você é, o que você tá fazendo aqui, onde você mora, e eles começam a querer saber o máximo possível de você. Depois eles viram a cara e vão embora, entendeu? Então, no início eu não entendia isso muito bem, mas com o passar do tempo eu comecei a entender que eles são fuxiqueiros, a maioria. Eles querem fuxicar para entender quem que você é e aí eles vão embora, porque eles precisam daquilo para fofocar com outros. Sabe? Porque vivem disso e eu tô falando coisas que eu vejo acontecer direto, então não tô inventando conversa aqui. Pelo menos no sul da Itália é assim. Então, assim, eu fui nessa igreja, tinha essa senhora que nem é da igreja, ela era uma visitante. Gente, na hora do culto, acabou o culto, paz do Senhor, bom domingo, vai embora, acabou ali. Ou então conversa... Não tem tempo de conversar dentro de igreja, meus irmãos. É 11h30 da manhã, tinha que vir embora para casa arrumar comida. Todo mundo já começa, né, a se movimentar. Então, se você para conversar na igreja, é porque você tem intimidade com a pessoa, você tem amizade, né? São os irmãozinhos que você está habituado a ter mais simpatia. Então, você perde o tempo ali, bate um papinho, mas vai embora. Mas uma pessoa que não te conhece, eu acho assim, se eu não conheço uma pessoa, eu não me dou o direito de começar a perguntar demais sobre a vida dela. Eu faço perguntas superficiais se me interessam realmente, mas por quê? Porque realmente me interessa estender uma amizade com a pessoa, né? Estender um laço, né, com a pessoa, cristianamente falando. A senhora vira para mim, me cumprimenta, olha para mim de cima, olha assim para minha cara, mas qual que é a sua proveniência? Na hora, quando ela fez a pergunta, eu já fiquei quente, porque eu já entendi onde é que ela ia chegar. E tanto é que logo eu já respondi, como assim? A minha proveniência? Você veio aqui para trabalhar? Com a segunda pergunta na hora, você veio aqui para trabalhar? Eu já me senti humilhada. Humilhada porque quando um estrangeiro vem na Itália para trabalhar, não é que vem para ser engenheiro, tem, a gente sabe que tem, né? Qualquer pessoa que vai para qualquer lugar do mundo, dependendo da formação que ela tem, ela vai conseguir um emprego naquilo. Mas normalmente eles olham você tipo assim, ou você veio para cuidar de velho, né? Carregar o velho, a velha, lavar, cuidar deles na cama, que estão doentes, aí você tem que fazer serviço realmente, né? Ou você veio para limpar a casa dos outros, ser empregada doméstica. Eu não tenho nada quanto à categoria, inclusive no Brasil eu descobri que tá ganhando bem quem trabalha com limpeza, né? Mas assim, meus irmãos, sempre foi visto como uma classe de pessoas assim, sabe, você veio para trabalhar como uma escrava, né? Você veio desgraçada, que sabe de onde. Uma vez eles até perguntaram para mim, mas no seu país tem água não, né? Oh, mãe, eu fiquei sabendo, seu país tem água não? Eu virei pra senhora e falei, mas que país que a senhora pensa que eu vim? É da África, né, tadinha? Você comeu carne aqui, você tá comendo a pasta? Você viu como é que a pasta... Sabe, começou a me colocar como se eu fosse uma desgraçada. Eu falei, senhora, eu vim do Brasil. Meu nível de vida lá era tão bom quanto aqui, ou até melhor, sabe? Então, assim, eu já vivi muito, são 10 anos, 9 anos que eu tô aqui, então, assim, eu já passei por isso, eu sei como é que é a situação, eu conheço quando eles falam, eu sei a diferença quando eles querem saber na simpatia, né, na gentileza, na amizade realmente, ou quando eles querem saber só para fuxicar a sua vida. Então eu virei para essa senhora, ainda no banco da igreja,
Eu falei, olha senhora, eu sou daqui, eu moro aqui. Eu só respondi isso, eu moro aqui. A senhora me dá licença que eu tenho que buscar meus menininhos que tá na escola dominical. E virei e vim embora, sabe, agitada, não com a cara fechada, agitada. Aquilo me deu muita tristeza no coração. Eu falei, oh meu Deus, dentro da igreja, será que eu pequei? Então assim, meus irmãos, esse tipo de situação que me acontece me traz como uma... É como se você se sujasse, né? E sabe o que acontece? Isso te traz uma espécie de peso no coração durante o dia. E eu comecei a aprender a lidar com isso com o passar dos tempos, sabe? Eu comecei a entender que a vida que a gente tá é essa, sabe? Infelizmente, eu não posso me enfiar num invólucro de vidro, né? E me proteger das pessoas. Eu não posso simplesmente não sair de casa. Eu não posso simplesmente não ter contato com todo mundo. Primeiro ou depois, né? Antes, cedo ou tarde, eu vou acabar tendo que encarar certas situações. E sim, vai acontecer da gente se sujar, vamos dizer assim, né? Alterar a nossa forma de se comportar. Depois, meus irmãos, quando acontecem esses fatos, eu observo o acontecido, eu dou mais valor ao sentimento que eu provei naquele momento de raiva, de nervosismo, de ansiedade, do que o modo como eu respondi. Porque se hoje de manhã no correio, aqui no domingo, eu fui muito simpática, com um sorriso no rosto, eu simplesmente falei a situação como era. E resolvi o problema sem ser grossa, né? Mas assim, eu me sentia como se eu fosse grossa, como se eu fosse a pessoa errada na história, sabe? Depois eu venho pra casa e falo, oh meu Deus, me ajuda, sabe? E eu tenho visto, tem irmãos que têm falado comigo que tá tão cansado, sabe? Tem pessoas aí que tem Deus no coração que tem falado, eu tô tão cansada, eu não tô aguentando mais, eu não suporto mais estar nesse mundo. E sabe o que acontece? Eu vejo que realmente, sabe, quando você procura se separar para Deus, quando você procura a Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, você começa a ver tanta coisa e automaticamente o Espírito Santo, ele vai te dando entendimento, ele vai te dando discernimento, ele vai te dando compreensão da vida. E você começa a ficar maduro cada dia mais. Então o que acontece? Quando você começa a enxergar as coisas com a justiça, e você vê, sabe, meus irmãos, tem tanta coisa óbvia, tanta coisa estúpida que o ser humano deixa, transgride coisas pequenas que se todo mundo fizesse a sua parte, esse mundo estaria tão melhor, estaria numa condição tão diversa, né? E a gente vê, né, que ninguém é bom, sabe? Ninguém tá fazendo força para resolver nada. Ninguém tem vontade de contribuir para um mundo melhor. Então o cristão nesse mundo que, ao contrário, tem vontade de contribuir, vê onde que tá os erros, entende tanta coisa, né? A gente começa a ficar em conflito, a gente começa a ficar ansioso. Mas por quê? Por que é assim? A Itália, um monte de italiano morando na rua, praticamente, né, sem casa, sem teto, gente morando em carro, morando de favor, gente passando aperto, sabe? E o governo italiano, né, em vez de, primeiro, antes de cuidar, é claro, não tem como não cuidar de quem tá vindo, mas em primeiro lugar, vamos cuidar do meu povo, vamos resolver o problema do meu povo. Que são pessoas que nasceram aqui, são pessoas daqui que trabalham, que têm a mentalidade que nós temos, né? E têm filhos e estão passando dificuldade. Em vez de ajudar só o imigrante, vamos ajudar também o nosso povo. Mas não, o nosso povo tem que pagar imposto, o nosso povo tem que provar tanta coisa, para conseguir qualquer coisa aqui você tem que fazer um dia inteiro de documento, burocracia que não termina mais. Vamos ajudar quem já está trabalhando, dando condições de melhores de trabalho, de imposto. Se é uma pessoa que abriu uma empresa, né? Em vez de cobrar imposto até arrancar a cueca, né? Até arrancar a coluna dessa pessoa. Vamos reduzir o imposto, vamos dar condição para essa pessoa trabalhar. Não, eles estão mudando o negócio, eles estão arrancando o sangue do povo e todo mundo está passando muito aperto e estão simplesmente acolhendo os imigrantes que não trabalham. Eles não dão nada para esse povo fazer. Às vezes você anda aqui nas ruas, aqui na minha cidade não, porque o prefeito daqui, ele não quis deixar fazer nada de acolhência, nada não. Porque
é muito homem, sabe, que vem. E a gente vê que tem muito vagabundo nesse meio. Tem muito vagabundo. Inclusive mostra no jornal que tem gente que tá vindo de lá e começa a entrar para vender droga na rua. Ou então fica na porta do supermercado pedindo esmola. Já tem o dinheiro deles todo dia. Já tem a condição deles. E eles ficam arrumando modo de ganhar dinheiro para comprar cigarro, sabe? Então, assim, o prefeito da nossa cidade, que é pequenininha como um bairro, ele fechou, ele não quer saber. Ele ficava caminhando para cima e para baixo no meio da rua, sem ter o que fazer, sabe? Então, assim, dependendo de onde a gente vai, a gente vê isso. Ele fica perambulando o dia inteirinho. E tem tanto trabalho para ser feito, meus irmãos. Sabe, tem lote para limpar, mato para cortar no meio das estradas, coisa para ser reformada, sabe? Trabalho não falta. Então, assim, se eu tô te sustentando, se eu tô te dando comida, se eu tô te dando abrigo, tô ajudando você e a sua família a refugiar-se da guerra, você em contrapartida, você também vai fazer alguma coisa, porque se o meu povo que tá aqui trabalha, você também tem que trabalhar, inclusive para não criar vagabundo. Mas não é isso que está acontecendo. Então, assim, é tanta coisa errada, é tanta coisa injusta que a gente tem visto e passado, que isso vai gerando angústia no coração, sabe? Que você pensa, pessoas com estudo no governo, políticos que se dizem capazes, preparados, né, para a competência a qual eles foram eleitos, eles estão nem aí. Sabe, no final você vê que tá nem aí, então nem aí, não estão nem aí. Agora a Itália está sendo ameaçada pelo ISIS, que está na Líbia, que fica a 300 quilômetros da Itália, da ilha mais ao extremo sul italiano. E 300 quilômetros de barco, é muito pouco, né? Então, assim, já está se girando essa ameaça. Diz, inclusive, o reportagem está falando que os próprios terroristas estão ameaçando atacar Roma. Enfim, meus amados, meus irmãos, a gente vê que existe uma ameaça. Se essa ameaça vai se vingar ou não, eu não sei dizer. Eu confesso que a minha vida está no altar de Deus e Deus, eu peço a Ele que cuide da minha família. Se vier acontecer como está acontecendo lá do lado de lá, que o Senhor, em nome de Jesus, realmente nos dê a condição de fugir antes. Porque, pelo que eu entendi, quando eles chegam numa zona, a única coisa que você pode fazer é fugir. Antes que eles cheguem na porta de sua casa. Você sai com a roupa do corpo se precisa, mas foge. Então eu peço a Deus que se chegar nesse nível aqui pra gente, que a gente tenha condição de fugir. Inclusive eu peço aos irmãos que estejam em oração por nós, esses irmãos que têm hábito de orar, orem por nós realmente. Enfim, então assim, nesse meio tempo a gente não vê um guarda do exército italiano vigiando as fronteiras, sabe? E se fosse eu nesse meio tempo, eu já tinha posto todo o exército italiano possível lá, já lá, com canhão, com tudo quanto é coisa para defender o território. Se aparecer um barquinho aqui, a gente vê o que é terrorista, porque estão, a gente luta, combate, não. Tá tudo liberado, tá tudo tranquilo, tem só a guarda costeira que tá pegando os imigrantes, sabe? Não tem mais nada. A gente não vê realmente um movimento sério do governo. Então são tantas coisas, meus irmãos, que a gente vê todos os dias. E aí você vai num correio, você vê uma pessoa que vê você na fila. E ela tem consciência que é uma fila, ela chegou e tem 2 para ser desocupado. Quer dizer, eu acabei de chegar. Gente, 10 minutos que eu parar para esperar para ser atendido não vai acabar com a minha vida. Quanto tempo tem que essa pessoa já está aqui na fila? E eu tô falando isso para vocês que toda vez que eu vou nesse correio, esses trem acontecem. É gente chegando no último momento, enfia na frente de todo mundo e vai para ser atendido por egoísmo, porque tá pensando em si mesmo. Então, assim, a gente vai vendo essas coisas, a gente vai ficando com o coração angustiado. E eu tenho certeza que a igreja, nesses dias, está como Ló. Vocês viram a história de Ló? Ló, ele estava na porta da cidade. E Ló, ele já não suportava mais ver o pecado de Sodoma e Gomorra. Tem um salmo que o salmista Davi, eu não vou conseguir encontrar ele, infelizmente. Eu vi ele nesses dias passados, mas eu vou resumir para vocês. Tem um salmo que o salmista Davi, ele fala que Davi, ele relatando que ele estava no meio de pessoas muito cruéis, de pessoas que só planejava fazer a maldade, de pessoas que só queriam ser más. E ele falava, Senhor, me tira daqui. Aqui, ó, achei. É o Salmo 120, o versículo 6. Davi fala,
Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Sabe? A gente vê na Bíblia quantas vezes homens de Deus citando esse tipo de coisa, se identificando exatamente com aquilo que nós estamos vivendo. A gente vê injustiça, meus irmãos. A gente tem visto injustiça. Ainda que seja a menor que seja das injustiças, a gente vê isso. Isso nos traz angústia no coração. Isso nos traz agonia no coração. Quando você então sofre diretamente uma situação injusta, você vem com aquela... Eu preciso reagir. Por exemplo, quando eu falei com essas senhoras de manhã, não era nem tanto só pelo fato de eu estar já tanto tempo na fila e saber que eu ia ser atendido de uma vez, mas inclusive para falar, olha, a senhora tem que aprender a ter educação. É lógico que eu não falei isso, mas assim, o meu gesto, em palavras curtas, estava sinalizando que ela estava fazendo uma coisa errada, sabe? E isso acontece no mundo inteiro. É coisa terrível, daqui, dali, ninguém quer saber. Meu filho, esses dias, foi antes de ontem à noite, eu chamei a atenção dele, de 7 anos, esse menino. O que ele fez? Veio uma prima pra cá brincar com eles e o meu outro filho de 4 anos. Meu filho sabe que eu não gosto que eles sobem em cima de nada, porque eu tenho medo que caia e machuca. Eu já tive a experiência com um filho pequenininho, 2 vezes ele caiu, nós tivemos que correr com ele pro pronto-socorro e deu ponto, 2 pontinhos no corte que ele fez na testa, 2 vezes, meus irmãos, por causa de besteira. Criança, eles são muito emocionados, então a tendência é eles se fazem mal. E eu fico assustada, eu tenho um pouco de zelo por isso. Então, assim, eu ensino meus filhos a não subir em cima de nada, nem de cadeira, nem de pular em cima de nada. E se eu quero que eles pulam, que eles saltem, eu levo eles em algum lugar apropriado para tal coisa, né? Então, assim, meu filho, o que ele fez? Ele virou pro irmãozinho e falou, ô Alessandro, sobe em cima da cadeira, sobe. Depois virou pra prima, sobe em cima da cadeira e pula, sobe. E eu tava na cozinha, ele na sala. Eu observando, eu lembro que eu chamei a atenção do filho pequenininho, falei, desce da cadeira que machuca, inclusive a cadeira podia até escorregar, que é uma cadeira muito levinha. Enfim, girou, na hora de dormir, nesse meio tempo, meu filho pequeno reclamou, falou, mas foi Gabriel que mandou eu subir. Aí a prima confirma, foi ele que mandou a gente subir. Aí eu falei, mas vocês são bobo demais, que o que ele quer dizer, tudo que ele fala pra vocês fazer, vocês fazem? E se vocês se fazem mal? Aí passou mais ou menos 1 hora, antes de dormir, a gente tá fazendo oração todo dia. Eu com meus 2 meninos, cada um faz a sua oração. Tô ensinando para eles a importância de falar com Deus. Só que aí eu falei com o Gabriel já antes, falei, hoje eu não vou orar com você não. Ah, por que que não sei o que? Já ficou nervoso e com raiva, né? Eu falei, por que que eu vou orar com você? Eu vou orar com você, você sabe que eu não gosto que sobe em cima de nada, você tá mandando os outros subir, porque você sabe que você não pode subir, quer dizer, eu chamo a atenção dos outros, você passa bonito. E ainda faz o patrão da história, por que que eu vou orar com você? Você acha que Jesus vai gostar da sua oração? Você acha que Jesus vai receber a sua oração? Tem uma palavra que descreve o seu comportamento, se chama hipocrisia. Você da minha frente, você é bonzinho, você é o melhor filho do mundo, mas nas minhas costas você é um capetinha, você faz o que você quer, né? Você é bem arrebitado, vamos dizer assim, né? Aí ele ficou olhando assim pra mim, ficou todo sem graça. Aí de noite eu conversei isso com ele. Eu falei, você tá criando uma coisa muito ruim no seu coração. E a Deus não gosta. Deus não gosta disso. Você não pode virar para uma pessoa e falar para ela fazer uma coisa que você sabe que... Ah, mas eu não sabia que era errado. Eu falei, você não sabia que era errado virar para o outro e mandar ele fazer alguma coisa. Mas você sabia que é errado subir em cima dos móveis, porque se escorrega, cai, quem machuca são eles. Então você está fazendo uma coisa traiçoeira, você está fazendo uma coisa errada e depois você quer passar por santo. Jesus vê todas as coisas. Eu sei, meus irmãos, que esse discurso que eu fiz com ele ficou mais ou menos uma meia hora. Eu conversei com ele uma meia hora, sabe? Expliquei para ele mesmo. Eu tendo todos os dias, quando eu vejo as coisas erradas, a conversar muito com meus filhos e ensinar eles a ter temor. Ontem à noite, por exemplo, eu ensinei eles sobre o temor de Deus. Eu falei, às vezes você está numa situação que eu não estou por perto, não tem seu pai, não tem ninguém. E você pode fazer uma coisa errada, ninguém está te vendo. O que você fala? Ah, eu vou fazer, tanto ninguém está vendo, não é verdade? Por exemplo, você tem a mania de acordar antes de todo mundo na casa e ligar a televisão.
E pode ser que você põe num canal que tá acontecendo alguma coisa que você sabe que a mamãe não gosta que você assiste. Por exemplo, tá passando alguma coisa de feitiçaria, de bruxaria, né? Incantésimo. Aqui na Itália tá virando moda mesmo. Todo dia, magia. Ou então tem alguém pelado na televisão, né? Alguma mulher, algum homem já com alguma coisa, você sabe que a mamãe não gosta. Eu já te ensinei que tem que ter respeito, né? E eu já ensinei muita coisa para os meus filhos. Então assim, eu falei, você tá ali sozinho, você pode pôr no canal que você quiser e olhar aquilo, né? E eu tô dormindo, não vou imaginar. Na hora que eu chego na sala, você muda de canal. Porque uma vez aconteceu isso, ele ligou a televisão, aí ele colocou na MTV. E tava passando um programa de tipo a Ilha dos Famosos. E aparentemente é um programa dos famosos que vão para uma ilha. Eles têm que sobreviver ali com aquilo que eles têm. É como um Big Brother, né? E tava passando, era 6:30 da manhã. A mulher, um casal, eles estavam deitados na cama. A mulher tava de biquíni, um homem de sunga, né? E tava aquela situação ali, não tava acontecendo nada demais. Ele, inclusive, eles estavam até brigando na parte no programa de manhã. Eu levanto e ele tava ali que olhava. Aí quando ele me viu, ele já mudou de canal. Eu falei, Gabriel, você tem 7 anos, esse tipo de coisa não tá certo. Eu não gosto que você assiste isso. Quer dizer, nem chegou em cenas que sabe o quê. Mas antes que chegue, eu já cortei. Sabe, meus irmãos? Então eu falei isso com ele. Eu falei esses dias pra ele. Eu falei, então às vezes você pode ver certas coisas ou fazer certas coisas porque não tem ninguém. Porém, Deus está em todas as coisas. Aí eu li para eles, eu lembrei para eles um salmo que fala, né, que todas as coisas devem dar glória a Deus. Deus criou o sol, Deus criou a lua, né? Deus criou as estrelas, as montanhas, os mares e toda essa conversa, sabe? E eu falei, gente, vocês acham que Deus não está no meio de tudo isso? Né? Se ele criou todas essas coisas, ele também está no meio de tudo isso. E eu fui explicando isso para eles. Eu sei que Deus, o Espírito Santo me guiou na conversa. E eu falei com ele, eu falei, se você, quando tá sozinho, se comporta mal, tem sempre Deus que tá vendo. E um dia nós vamos ter que prestar conta para ele. Você vê que eu, como mãe, eu não permito que vocês façam coisas que eu sei que não dão certo. Porque, em primeiro lugar, eu amo vocês. Segundo lugar, que é uma responsabilidade. Expliquei para eles o significado da palavra responsabilidade e disse, eu falei, vocês acham que eu posso simplesmente fechar o olho e deixar vocês fazerem coisas que vocês querem e não falar nada? É meu dever, é minha obrigação explicar para vocês como funcionam as coisas. Porque um dia Deus vai me cobrar. Ele vai perguntar, por que você deixou o teu filho assistir desenho tal? Ou por que você deixou seu filho falar um palavrão? Ou por que você deixou seu filho fazer algo que estava errado? Não é verdade? Então, eu expliquei muita coisa para eles e ele entendeu. Ele entendeu e eu vejo que, como eu vejo que meu filho entendeu. Vejo que o telefone tocou, vocês me perdoem. Enfim, vejo que meu filho entendeu. Porque ele já muda o comportamento, ele já muda o modo de fazer as coisas. Eu já vejo ele mais atento, eu já vejo ele mais preocupado realmente, meus irmãos, em fazer melhor. Inclusive, ontem à noite é isso que eu falei com ele. Eu falei, Gabriel, na vida nós temos que fazer as coisas cada dia melhor. Aí ele me perguntou, mamãe, mas por que eu todo dia oro e Jesus ainda não está me ajudando? Eu não resolvi, tirei da minha vida certos problemas, né? Quer dizer, ele tem 7 anos, sabe, meus irmãos? Mas já tá preocupado. Aí eu falei com ele, quando uma pessoa faz, por exemplo, imagina uma pessoa vai fazer o karatê, né? Ou vai jogar futebol na escolinha. Não é que ela já entra já sabendo jogar futebol e é a melhor do grupo. Ela precisa fazer o quê? O treinamento. E quanto mais ela treina, quanto mais ela pratica, mais ela melhora. Então, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente precisa todo dia praticar, né? A ser melhor. Se você tem um problema, né? Por exemplo, você tem mania de comer unha. Toda vez que você vai pôr a mãozinha na boca, lembra, tem Deus que vai me ajudar a ser melhor. Eu não vou comer a unha. E procura evitar. Então, tudo na vida é assim. A gente precisa exercitar. E quando a gente menos perceber, quanta coisa ruim que a gente não tinha como se livrar, se vai embora sozinho, né? E é Deus ajudando. Deus a minha gripe, que ficou gripado vários dias, eu não sarava a tosse, Jesus não está me ouvindo a oração.
Eu falei, e será que ele não vai me curar? Aí eu falei para ele, eu falei, Jesus pode te curar sim, Gabriel, mas tem situações que ele permite que a gente viva e ele te dá outra solução. No nosso caso, a gente trocou de médico. E o doutor te deu remédio novo. E você olha para você ver como é que melhorou. Passou uns dias, né? Porque tava com uma tosse muito feia, uma tosse seca que não ia embora. E infelizmente a gente estava com o pediatra um pouco estressado e deu os remédios tudo errado. E a gente todo dia tossindo e pedindo a Deus, cura, 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 né? E eu lembro que eu falava, olha que Deus, ele pode colocar outra solução. Às vezes a cura não vem de uma vez só. Aí Deus realmente iluminou essa coisa da gente buscar outro pediatra. E esse outro pediatra deu o remédio certo. Depois de mais ou menos uns 4 dias, a tosse praticamente acabou. Aí eu lembrei na oração daquele dia, eu falei, tá vendo? Você lembra que você estava reclamando com Jesus que a sua tosse não passava, né? Olha para você ver, agora cadê essa tosse? Ele falou, realmente não tem mais. Eu falei, por quê? Porque Jesus não curou diretamente, mas ele deu a gente a solução para trabalhar em cima. Olha para você ver, a gente achou um médico novo, remédio diverso, um tratamento diverso e acabou. No final você está curado. Porque se Jesus não tivesse colocado no nosso caminho entendimento para buscar uma outra solução, talvez hoje você estaria ainda com a tosse. E aí eu expliquei para ele, meus irmãos, e é assim que eu explico para os meus filhos, sabe? Eu procuro dar esse entendimento porque é o que eu aplico na minha vida. Então, meus amados, nós estamos batendo um papo mesmo, sabe? Nós estamos vivendo esses dias. A Igreja de Cristo, aquelas pessoas que sentem que o Espírito Santo tem feito uma obra na vida delas, acertando os pontos, né? Tirando as últimas partes tortas, né? Tá lapidando, cuidando, né? Polindo, né? A nossa carcaça, vamos dizer assim, a nossa, né? A nossa vida. Tá tirando as últimas poeirinhas do nosso coração. Eu sei que quando chegar o dia do arrebatamento, a gente ainda vai estar com o pecado original, porque esse só se vai acabar para sempre quando o nosso corpo for glorificado. Porém, meu amado, minha amada, a gente vê mesmo um conflito no coração. Talvez você que está aí comigo me ouvindo, quando passa problema na sua vida, você se sente realmente com uma tonelada nas costas. Às vezes a gente se sente culpado, às vezes a gente se sente sujo. Mas é isso, sabe? A gente está vendo a injustiça com olhos diversos, com olhos que até então a gente não veria, né? Eu, nos meus desentendimentos, não sei se eu posso chamar assim, mas nesses momentos turbulentos que eu tenho vivido, todo dia tem alguma coisinha, às vezes até uma resposta, né? Talvez não tão correta a alguém muito próximo. Às vezes o marido pergunta alguma coisa, você responde um pouco assim, sem paciência. Quer dizer, os detalhes hoje a gente já começa a ter uma sensibilidade muito maior do que tinha há um tempo atrás. Isso para nós é uma boa notícia, meu amado. Significa que o Espírito Santo está trabalhando. Significa que ele está purificando, que as nossas vestes estão estando cada dia mais brancas, sabe? E quanto mais é branca uma veste, quanto mais é limpa, mais resplandecente, mais um pontinho pequenininho de poeira já se pode ver até de longe, sabe? E eu queria lembrar vocês que quando a gente sai na rua, a gente às vezes coloca um sapato novo e a gente está caminhando na rua com aquele sapato novo. A gente, quando volta para casa, vê aquele sapato, por mais que a gente teve cuidado para não danificar ou sujar aquele sapato, ele vai ter pequenos arranhões, talvez ele vai estar um pouco cheio de poeira, talvez vai ter algumas coisinhas, né, já que o sujaram, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente pega o sapato e limpa de novo. É assim, o nosso corpo nessa terra é como esse sapato, meus irmãos. Quando a gente nasceu com ele novo. Só que com o passar dos anos, de tanto caminhar, ele se desgastou, ele se suja. E a gente vai limpando ele o melhor que pode, né? E eu diria que os arranhões que estão hoje nesse sapato da nossa vida, eles são as experiências que Deus nos permitiu ter e viver para que hoje a gente se recordasse de como é a vida. A gente se lembra da onde a gente caiu. Às vezes você vai ter arranhões maiores, às vezes você vai ter, né, danos maiores nesse sapato da sua vida para simbolizar a caminhada, né? Porque nós estamos aqui como peregrinos. Então a gente vê as marcas, né, passadas. No sapato da minha vida, meus amados, eu tenho muitas marcas.
Mas não são marcas que me trazem tristeza, ou me trazem rancor, ou me trazem qualquer sentimento que Deus não aprova. Mas são marcas que quando eu olho, eu lembro. Eu já vivi um momento na minha vida que eu passei por uma dificuldade tão grande. Eu errei, ou eu sofri, eu reagi, né? E a gente lembra, a gente cresce, a gente olha para frente, né? E vamos chegar um dia que Deus vai dar um sapato novo. No caso, Deus está nos dando novas vestes, corpo glorificado, para a gente começar uma vida perfeita, né? E assim como o povo que cruzou o deserto por 40 anos, a Bíblia diz que nem as suas sandálias se danificaram, se acabaram, porque Deus preservou tudo. Sabe, meu amado, nós estamos cruzando o deserto da nossa vida, eu já falei isso no outro vídeo. A gente tem arranhões na nossa vida, sim, mas Jesus, o nosso bom Deus, não vai permitir que se acabe completamente, porque a gente não foi determinado para a ira ou para a cólera eterna de Deus com relação ao pecado, mas a gente foi pego nas mãos santas de Deus para sermos para Ele a glória dele, a glória futura, né? É quando Ele vai olhar para a vida de cada um de nós e vai lembrar, eu salvei aquele ali assim, 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 né? E ele teve um percurso comigo, ele cresceu, né? Até o dia que o meu amado Filho Jesus o buscou nas nuvens. Eu já penso assim, meus irmãos, eu já penso na eternidade. Eu vejo que a cada dia que passa, a minha cabeça ela está trabalhando a nível eternidade. Eu tenho tantos sonhos, sabe, meus irmãos? Eu sou uma pessoa que eu gostaria de poder executar tanta coisa na minha vida, coisas criativas. Mas eu coloquei uma pausa nisso aqui porque eu estou projetando o que Deus tem para mim na eternidade e eu começo a olhar para isso. Essa semana eu tenho passado algumas aflições, né? Por causa desses problemas que a Itália está passando. E quando a gente vê aí a ameaça de entrar terrorista, né? A gente pensa nos filhos. Eu falo muito de filho meu aqui nos meus vídeos, mas é porque são as coisas que Deus tem me dado de maior importância nessa terra, né? São tantas responsabilidades, mas os filhos é o tesouro mais precioso, é a nossa herança, né? Você imagina, Deus te confia um recém-nascido, um bebezinho, e você vê esse ser crescer, começar a entender as coisas, começa a ter independência, e assim, tanto até certo período na vida deles, a responsabilidade é completamente do pai e da mãe, né? De fazer com que eles cresçam bem. Então, meus amados, eu tenho tido algumas aflições na minha vida, mas eu creio que Deus tem trabalhado em contrapartida, sabe? E você que está aí comigo, que está ouvindo esse vídeo, muitos têm reclamado realmente que estão sentindo a vida muito pesada. Tem gente que fala, eu não estou aguentando mais. Eu queria dar um conselho, meu amado, minha amada, com muito amor para você. Não fala assim, não. Não fala, eu não estou aguentando mais, eu não vejo a hora de ir embora. Não pegue a nossa redenção como uma coisa que a gente quase que começa a reclamar dessa vida, dessa terra, sabe? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria até para interpretar essa situação. Algum tempo atrás, eu também falava, eu não estou aguentando mais, eu não vejo a hora de ir embora. E assim, no meu coração, esse é o meu sentimento. Tem dias que, principalmente quando a gente vive aflições e problemas, é ali que a gente se espreme mesmo, fala, Deus, me tira dessa terra, eu não estou aguentando mais, eu não vejo a hora do arrebatamento. Só que, de algum modo, eu não sei explicar bem, eu tenho até medo em tocar nesse assunto, porque eu também estou vivendo no mesmo nível que vocês, né? No sentido, eu também sinto essas aflições, eu também sinto certas coisas, às vezes, que me vêm de gritar, que eu não vejo a hora de ir embora para o céu. Só que, de algum modo, Deus me deu esse entendimento. O céu, para nós, vai ser a glória. Mas a gente vai para ali porque a gente quer estar perto do nosso Senhor. E a gente sabe que vai ser um consolo eterno, né? Vai ser uma vida, coisa que a gente hoje não tem. Porém, o fato da gente estar nessa terra ainda, para nós, é uma honra. Por quê? Porque enquanto a gente está aqui, a gente está testemunhando diretamente a história da criação, sabe? Da criação de Deus. Nós estamos vendo como testemunhas oculares o fracasso dos seres que se rebelaram contra Deus. É como se Deus quisesse que a gente tivesse bem gravado na nossa mente. O pecado tem essas consequências. Esse caos que você está vendo todos os dias é consequência de rebelião e pecado. É não querer ouvir
o meu pedido, o meu mandamento, as minhas instruções, sabe, meus amados? Olha para vocês verem, uma coisa puxa a outra. Ontem eu vi um programa na televisão, uma cópia de 2 homens. Eles eram muito apaixonados. E assim, você ouvindo a história na televisão, parecia uma coisa tão linda, sabe? Porque eles se amaram. Vai escutando, eles se amaram, eles se declararam, eles viveram anos juntos, um pelo outro, coisa que às vezes um marido e uma mulher não faz, né? E tinha muita confidência entre eles. E um belo dia, um estava trabalhando, recebe o telefonema do seu parceiro, do seu companheiro, não sei como é que a gente pode falar, contando que foi no médico para fazer um check-up geral e descobriu um câncer. Um câncer que já estava numa situação muito, muito irreversível e teria que fazer terapia. Parece que ele começou a fazer terapia, porém os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. E aí a reportagem mostrando ele na cama de hospital, né, no hospital ali tomando morfina, nos últimos momentos mesmo. O pai tinha a companheira do pai e esse namorado dele, e ali eles fazendo declaração, e ali eles trocaram as promessas de casamento. Ali na cama ele falando: eu não posso casar, não é isso que a gente vai fazer, mas eu queria trocar as alianças com meu companheiro, com o amor da minha vida, porque eu quero que ele saiba o quanto eu amo. E aí os dois choravam. Foi uma coisa assim, se fosse um homem e uma mulher, a gente chorava também. E ali eles falando, né, que tem fé na Maria, em Nossa Senhora, que aí ele citou uma coisa que eu estava assistindo. Ao mesmo tempo que eu assisti, eu fazia uma outra coisa, mas eu parei para olhar o que aquele rapaz que estava para morrer, que já morreu, falou. Ele falou assim: eu não estou mais preocupado com o meu destino, porque para mim acabou. Eu cumpri o meu caminho nessa terra, mas eu tô preocupada pelo meu companheiro, né? Porque eu dei uma casa para ele, é de direito dele, que a gente não é casado. Aí começou a falar esse tipo de assunto. Não é que ele falou que ele não estava mais preocupado com o destino dele. Eu não julgando, mas segundo as escrituras bíblicas, né? A Bíblia diz que quem não como é que fala? Os homossexuais, meus irmãos, a Bíblia diz que eles não vão para o céu, né? Os pecadores, os idólatras, né? E ele estava ali com a estátua da santa o tempo todo, e enfim. E eu olhando para ele, eu pensava, gente, de acordo com aquilo que eu tenho aprendido na Bíblia, ele teria sim que estar muito preocupado com o destino dele. Eu observei, meus irmãos, que a morte é um fechar de olhos. As pessoas que morrem, elas fecham os olhos numa coisa de minutos, de segundos. Eu, graças a Deus, eu nunca vi ninguém morrer na minha frente. Mas pelo que eu já vi na televisão e pelo pouco que eu entendo disso aí, parece que é uma coisa ao mesmo tempo que a pessoa está com o olho aberto nesse mundo, ela fecha e expira. E a gente entendendo a Bíblia, vocês devem ter visto o meu discurso Pregadores nas mãos de um Deus irado, né? Quer dizer, a pessoa, na hora que ela fecha os olhos na morte, ela é na vida, nesse mundo, despedindo desse mundo, ela já abre numa outra realidade. E pelo que eu vi que aquela pessoa, ele estava vivendo uma vida de uma pessoa que tinha um relacionamento com outro homem. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso, né? E etc. Eu não vou entrar nesse assunto. E o meu coração pesou tanto naquele momento que eu falei: meu Deus, ele está convencido, né? Porque ele realmente estava convencido. Ele já estava aceitando a história, chorava o tempo todo e tal. Foi uma história até muito triste em todos os seus pontos. Mas eu fiquei olhando e falei: meu Deus, né? Meu Deus, meu Deus. Sabe, meus irmãos? Então, assim, a gente está vendo muita coisa nessa terra. E a gente precisa encarar que o alívio que a gente está esperando, o consolo, que inclusive as almas estão pedindo a Deus no céu, né? As almas que estão lá pedindo: até quando o Senhor vai deixar tudo isso acontecer? Quando vai fazer justiça? E ali lhes foi dado vestes brancas, e lhe foi dito que esperasse outro pouco até que se completasse o número dos santos que morreriam, né? No caso, na grande tribulação, os santos da grande tribulação. Então, assim, existe uma expectativa de justiça na noiva, existe uma expectativa de justiça nos santos de Deus,
sabe? E a gente vê o mal, a gente vê o pecado, nos atribula. Mas que a gente venha desejar o céu, como dizia o apóstolo Paulo, né? Que o céu é uma glória para ele, mas estar nessa terra é joia, porque ele também estaria fazendo a obra de Deus. Eu não lembro a passagem, não lembro as palavras exatas, mas que a gente não coloque a nossa aflição como um descarrego em cima do arrebatamento. Não sei se eu consigo me expressar bem, mas que a gente coloque a nossa aflição com maturidade, entendendo que é normal que a gente hoje viva assim, porque nós temos uma visão diversa do que a gente tinha antes. Deus tem trabalhado nas nossas vidas, o buscar a Deus, o ler a Bíblia, ouvir pregação, oração. Eu tenho visto... Eu vejo história, testemunho de irmãos que têm orado tanto, né? Então é normal que a gente não suporte esse mundo, porque está pesado. O pecado, ele é pesado. Ele é sujo, ele é escuridão, ele é opressão, tem demônio para tudo quanto é lado. Tem rebeldia, tem loucura, tem ignorância, tem tanto sentimento negativo nessa terra, num modo concentrado. O nosso planeta, só de você pensar, o coração do nosso planeta, o centro dele, tem um inferno cheio de almas pecadoras, sabe? Então, assim, sangue derramado nessa terra, sangue sendo derramado nessa terra, uma atmosfera cheia de demônios, principados, potestades. Então, meu amado, é normal que nós estejamos realmente com uma espécie de aflição, principalmente quando a gente passa por problemas. É aí que a gente fica mais estressado. A igreja, de algum modo, de certo modo, ela está estressada. Mas aí a gente começa a se voltar novamente para o consolo, que é a palavra de Deus, e é onde a gente se acalma. Eu, como eu disse, passei algumas tribulações essa semana, estou preocupada com algumas coisas, mas quando eu volto a ver a palavra de Deus, eu volto a estar calma. E é assim que eu gostaria de deixar para vocês esse conselho. Não vermos no arrebatamento só um livramento, porque ele é um livramento, é tudo que a gente está esperando, mas que a gente valorize essa situação de um modo muito maior que ela precisa ser valorizada. Deus para nós vai ser... O dia que a gente encontrar Jesus face a face, não vai ter experiência maior. Por mais que você tenha vivido o êxtase das melhores experiências nessa terra, até as experiências com Deus nessa terra não são comparadas àquela experiência que vai ser o dia que nós vermos o nosso Deus face a face. O dia que ele disser, né? Venha, entre para a casa do meu pai, né? Tem uma passagem assim que diz que Jesus, ele vai receber a sua noiva para a boda. Então, meu querido, minha querida, vamos pedir a Deus nesses dias, vamos pedir realmente que Deus nos dê força, porque a gente precisa da força, principalmente no momento mais difícil, que Ele nos dê paz, porque a gente começa a estressar mesmo, e eu sei que nós temos nos destressado, que Ele nos dê sabedoria para saber como dirigir a situação e que a gente não se sinta tão em culpa, porque nós somos imerecedores da salvação, da graça de Deus. Todos nós somos pecadores e a gente peca. Talvez eu coloco aqui nessa condição, talvez eu pequei hoje de manhã. Eu confesso que na hora que eu estava na fila, eu vi a senhora lá com a cara de pau. Desculpa, mas é um termo justo. Ela estava... Se vocês pudessem ver o rosto da senhora, me veio vontade de rir depois. Sabe, aquela carinha de pau esperta, querendo ganhar vantagem, passando por cima, sabe, da minha condição ali de já estar tanto tempo naquela fila, sabe? Então veio uma indignação no coração. Eu falei, gente, por que o ser humano é assim? Isso é uma falta de respeito, tá? Porque não é uma situação que ela é uma senhora, já é uma senhora idosa, sabe, tudo, mas não era a situação ali. Aquele momento não era para isso ser do modo que ela estava tentando levar, ganhando vantagem, sabe? Nem para pedir licença ou para falar, olha, eu posso passar na sua frente. Eu falei, gente, o que eu devo fazer? Eu deixo ela passar na minha frente? Sabe? Mas aí eu coloquei na balança que, infelizmente, eu não tinha tempo naquele momento, mais meia hora para esperar que ela passasse na minha frente, sabe? E a indignação da situação como ela se formou ali naquele momento. No caso da igreja, a mesma coisa, sabe? Você vê que a pessoa já te coloca num nível, numa condição, numa situação,
julgando, você veio trabalhar aqui. Foi uma pergunta até sem educação, porque, né, dentro do modo como foi feito. Então essas coisas geram uma incontentação no coração, que a gente fala, oh meu Deus, por quê que ainda tem esse tipo de raciocínio na cabeça dessas pessoas? Por que que elas fazem assim, né? Boas maneiras é bom para todo mundo, né? E às vezes a gente vê pessoas que passam os anos na vida e olham para sua idade, acho que pelo fato delas estarem já avançadas em idade, já se sentem no direito de fazer o que querem, de falar como querem, de passar por cima de tudo, de se sentirem tão senhoras. E eu fico vendo, quando a gente vê pessoas já avançadas na vida, eu conheci tanta gente maravilhosa, sabe, assim, que tem uma humildade no coração, que vê a vida de um modo tão maduro, sabe? Sabe respeitar, sabe ser direito, sabe ser correta, sabe ser exemplo para os mais novos. Sabe, meu coração enche de joia quando eu vejo isso. Veja, eu vi um mendigo italiano, sabe, mostrou a última história para eu fechar o vídeo, porque eu sei que talvez já tá ficando muito longo. Mora em Roma esse senhor, ele dorme na rua, como os mendigos do Brasil dormem na rua, com a diferença que aqui quando faz frio, vai abaixo de zero a temperatura, é um frio muito terrível. Mas aquele senhor dormia na rua, aí levantava de manhãzinha bem cedo, colocava as coisinhas dele num cantinho. Esse senhor já devia ter uns 60, 70 anos. E aí ele ia no pessoal que fazia a limpeza da cidade de Roma, pegava um saco de lixo, trocava as coisas de lixo da cidade, pegava como é que fala? Da lixeira, né? A sacola suja, punha o saco novo, depois levava no caminhãozinho. Aí todo sábado ele contando que aquele moço da limpeza dava ele 10 euros, né, para ajudar. Depois ele fazia um giro no mercado e pegava a vassoura, varria a frente do comércio de um, jogava o lixo fora para o outro, pegava o caixote de fora, ajudava a carregar alguma coisa, enfim, fazendo sempre alguma coisa. E ali foi feita a reportagem, sempre nesse mesmo programa que eu estou citando para vocês, né, das freiras. E ali a comunidade, cada um fazia para aquele senhor que podia. Tinha aquele que dava o pão com presunto para ele de manhã tomar café, tinha aquele que dava o copo de vinho meio-dia, que o italiano gosta muito de tomar o vinho, né? Com um prato de pasta, de macarrão, tinha aquele que dava uma coberta, tinha aquele que dava vestido, e assim, sabe? E ele todo dia dormia no meio da rua. Aí o repórter perguntou para ele, se você pudesse dizer qual que é o seu sonho, o que você iria pedir? Aí ele falou, eu gostaria tanto de ter um teto para dormir, uma cama quentinha, um teto para me proteger, sabe? Passou, meus irmãos. Aí uma pessoa da cidade, eu não sei, não me lembro quem, conseguiu arrumar um apartamento para ele. Aí levou ele, sabe? Ele chorava na hora que ele viu o apartamento, um apartamento pequenininho, todo arrumadinho, sabe? Um monolocal. Deu para ele um kitnet. E ele chorava e ele falava, eu não tenho palavras para agradecer. Porém, você vê, todo mundo que falava dele falava com tanto amor, porque eu dizia, gente, ele nunca pediu um centavo pra gente. Ele chegava aqui e perguntava no início se podia dar uma mão varrendo, porque viu que estava sujo, que ele queria ter o que fazer, sabe? E a gente foi deixando, e assim, ele fazia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? Aparentemente um senhor de 70 anos, e assim, com tanta dignidade, com tanto respeito, com tanta humildade. E olha só, ganhou um apartamento, sabe, meus irmãos? Então a gente vê a diferença. Quem quer ser para bem, quem tem um coração inclinado para as coisas do bem e tem uma predisposição, né, a ser pessoas do bem, elas fazem coisas excepcionais e a gente ainda vê isso hoje nessa terra, a gente ainda consegue ver. E a gente vê em contrapartida o contrário. Então, meus amados, vamos ter o coração unido uns com os outros, como dizia o apóstolo Paulo nas suas cartas, né, aos irmãos das igrejas em que ele visitava, Tessalonicenses, Colossenses, a carta aos Hebreus e todas aquelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele sempre deixava isso, que nós temos que zelar uns pelos outros, né? Você ora por mim, eu oro por você, você me aconselha, eu te aconselho. E em nome de Jesus, meus amados, esperar o arrebatamento, mas
não como uma via de fuga, finalmente acabou toda essa bagunça, mas como o noivo espera pela noiva, a esposa espera o dia do seu casamento. Ela não vê o problema, ou ela não vê, eu vou sair da casa do meu pai que é pesado, minha mãe que enche o saco, aquela confusão. Não, eu vou viver o amor da minha vida. Eu vou viver a realização de estar com a pessoa que eu sempre desejei. Eu vou ser esposa e eu vou fazer o meu melhor pelo meu marido. E ele fará o melhor por mim. Nós vamos fazer uma família, nós vamos construir uma nova vida. A expectativa de compartilhar uma nova vida com o esposo. Eu penso que essa é a visão que, apesar dos problemas e das dificuldades, a gente tem que ter. A expectativa de compartilhar com Jesus a eternidade, aquilo que Ele tem para nos oferecer. Porque eu creio que até mesmo o próprio Jesus, ele, no coração dele, de ser que Ele é, Ele tem essa expectativa no coração. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles têm sentimentos. A gente vê isso, a gente vê Deus ciumento, né, no Velho Testamento, a gente vê Jesus com raiva no templo, quando os cambistas, né, começaram a fazer negócio no templo. A gente vê a Bíblia falando, não entristeçais o Espírito Santo. Então eu acredito que com tudo isso que a Bíblia nos mostra, de sentimento vindo da Santíssima, né, do Santíssimo Deus, do Santíssimo Espírito Santo e de Jesus Cristo, nosso amado, amado das nossas almas, eu ouso dizer que Jesus como que não vê a hora de estar junto com a sua noiva, porque a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. E eu acredito que Ele também não vê a hora de estar conosco, né? E o próprio Deus, meus amados, eu imagino que Deus no seu dia a dia eterno de trabalho, porque a Bíblia diz que eles trabalham, eles não param, né? Deus está trabalhando constantemente por tudo isso. Eu imagino que até Deus, né? Ele não vê a hora de viver aquilo que Ele sonhou no início. Viver com o homem que Ele criou a sua imagem e semelhança. Ver os seus próprios anjos em paz, porque se a gente imagina, até os anjos nesse momento, eles estão em constante guerra. Tem uma passagem no livro de Daniel, se eu não me engano, capítulo 8 ou 9, quando o anjo, acho que Gabriel, veio trazer a resposta de Daniel, que ele orou, pedindo, se eu não me engano, a interpretação de sonho ou visão que ele teve. Aí o anjo falou, desde o dia que você começou a orar, eu comecei a vir, mas aí eu fui barrado pelo principado, né, pelo príncipe, não sei de onde, eu não vou arriscar dizer tanto nome. Aí ele entrega a interpretação do sonho para Daniel, se eu não me engano, da estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor viu no sonho, ou se ele teve um sonho, eu não sei, eu não me lembro. Eu sei que o Gabriel, ele entrega, né, a explicação dos reinos, depois ele fala, e agora, no início, antes dele entregar a interpretação do sonho, ou a visão que Daniel teve, ele falou, eu vim para te dar a interpretação do sonho, mas logo em seguida eu vou voltar para ajudar Miguel, né, que está combatendo com outro príncipe. Quer dizer, ele mostrou ali que ele veio entregar a interpretação para Daniel e ele voltava para combater uma guerra celestial. Existe uma guerra celestial entre principados, potestades e os anjos do Senhor. Então, meu amado, eu creio que o universo, vamos tentar colocar nessa condição, também ele está vivendo tribulações, opressão, guerra constante, está pelejando. Eu imagino que os anjos de Deus, eu não vou dizer que eles estão cansados, porque eu não creio que eles, o corpo que eles têm é um corpo que se cansa, mas eu acredito que existe um desgaste, né, na criação de Deus. A gente vê o mundo geme, né, a terra geme, as dores de parto, a gente vê tudo isso levando para esse lado de angústia. Então não é só você ou só eu que está passando um momento de estresse espiritual, porque eu não suporto mais esse mundo, mas o próprio Deus, ainda que é Deus, eu imagino que Ele não vê a hora de cumprir, né, a palavra, de viver um reino de paz. Porque se Ele é amor, se Ele é Deus, se Ele é tudo que é, meu amado, minha amada, Ele está suportando o pecado do homem, Ele está suportando Satanás fazer o que está fazendo, os demônios fazer o que está fazendo. Quer dizer, no momento existe uma pausa de Deus com relação ao mal. Deus, Ele tem visto coisas que a gente nem pode imaginar ao mesmo tempo, no mundo inteiro, no universo.
né? Eu não creio que Deus, quando vê os planetas desertos, abandonados, tudo do jeito que é, Ele está satisfeito. Por ser o que Ele é, a criação infinita de Deus, eu vejo assim, eu penso, humanamente falando, pelo que eu compreendo, né? Eu imagino, eu vislumbro que Deus não vê a hora, meus irmãos, de parar com toda essa coisa ruim, de executar o juízo dele, inclusive não vê a hora de terminar tudo isso para começar a viver um reino eterno de paz. Meus amados, a Bíblia diz que quem for ser lançado no lago de fogo e enxofre, de algum modo Deus vai se esquecer deles. Eles vão poder clamar que Deus não vai ouvir mais as suas orações. É como se Deus tivesse reservado esse lugar para colocar todo o mal que foi criado na criação, né? Espontaneamente, de corações inclinados para si mesmo, para o mal, e Ele vai colocar eles ali, vai trancar e vai jogar a chave fora, e vai ter olhos só para o reino de paz. Então, meu querido, minha querida, vamos buscar esse ano de 2015 em oração para que o reino do Senhor venha, sabe? E que a gente procure compreender isso. Em nome de Jesus é o que eu falo para vocês. Olha, eu quero só terminar com um pedacinho de um salmo, porque eu sou assim, eu vejo que quando a gente bate papo, o papo não termina, né? E hoje eu já falei tudo que eu gostaria. Aliás, eu aqui continuaria, meus irmãos, e tá ficando longo. Então eu vou terminar isso aqui com um pedacinho desse salmo aqui. Olha só. Salmo 147. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, só Ele cura de coração, os de coração, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas, Ele chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Depois no Salmo 148, no 147 ele direciona muito para o povo de Israel, mas no 148, olha aqui o que o salmista fala. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais, fora os anjos tem um exército celestial que nós não conhecemos. Louvem-nos sol e lua, louvem-nos todas as estrelas cintilantes, louvem-nos os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Salmo 148. Eu termino, meu querido, minha querida. Eu espero que esse bate-papo venha ter sido realmente de consolo, de amizade, de força para sua vida no dia de hoje. Hoje eu gostaria de ter feito uma oração. Eu acredito que no meu próximo vídeo eu vou começar orando e vou terminar orando. Mas é assim, é o que veio hoje, veio de coração e eu espero realmente que possa estar edificando a sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um com paz, com graça, com paciência, com força, com maturidade, com discernimento, com talentos, com tanta esperança e alegria no coração. Amém, meu amado, minha amada? Eu tô aqui, você pode escrever. Se eu não responder de uma vez só, é porque às vezes eu vou fazendo outras coisas aqui, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Mas eu todo dia
controlo meus e-mails, controlo todas as mensagens e eu estou procurando sempre responder a cada um com tanto amor no meu coração. E se você tem alguma sugestão, alguma coisa para a gente fazer junto aí nesse ano de 2015, talvez você quer orar, que a gente possa estar desenvolvendo isso aí também. Eu estou sempre muito aberta, muito disposta, disponível mesmo para o reino do Senhor. E a minha maior alegria é que Ele me use, que Ele use a minha vida para isso, para Ele continuar o seu trabalho, porque a Bíblia diz, né, que o campo é muito grande, tem muita coisa para trabalhar, mas são poucos os trabalhadores. Então eu estou à disposição e que o Senhor possa abençoar todos nós nesse ano com muita força. Que o Senhor abençoe a todos. Amém, amém e amém, meu querido e minha querida.